É, Olá, boa tarde, pessoal. Gostaríamos de iniciar mais um seminário do Arroto, do Grupo Estrela. Vem acontecendo durante essa pandemia todas as segundas-feiras. Agora temos mais uma, com a honra de apresentar o professor Rony, que é um professor integrante do grupo, um dos primeiros, assim dizer, do Grupo Estrela. Vem trabalhando conosco há algum tempo. E ele vai apresentar hoje o seu seminário. O professor Rony, ele é um professor que formou na UNB, trabalhou com o professor Ademir, que é o líder do nosso grupo, e continua, após formar hoje como professor na UNB, no Gama, continua no grupo, e hoje veio fazer o seminário para a honra de todos nós. Pode seguir, professor. Pode seguir, professor Rony. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim, está Ok, claro. tá bom. Última pergunta. Então, mais uma vez, eu agradeço aí o convite, né? É um prazer estar com vocês novamente, né? Aqui na função de apresentar um seminário agora, né? Toda semana a gente participa, mas vendo seminários, né? Então, hoje a gente vai apresentar um seminário, né? Então, eu pensei nesse seminário com o professor Ademir ao longo da semana passada. A gente teve essa ideia de apresentar esse seminário devido à demanda que tem no nosso grupo por conhecer mais sobre teoria de grupos, né? E a gente acredita que essa seja uma demanda geral, né? Entre os estudantes de ciências exatas. Então, o título do seminário é Simetrias, uma apresentação pedagógica sobre grupos e aplicações em física de partículas, né? Então, o seminário vai ser baseado nos seguintes tópicos, né? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre grupos e representações de grupos. Em seguida, falaremos brevemente, definiremos o que é um grupo de Lie e falaremos brevemente sobre algumas propriedades desses grupos. Em seguida, nós trataremos dos dois grupos principais desse seminário, né? O grupo SO3, que nós definiremos o que ele é, o que ele representa e as suas características e propriedades, assim como o grupo SO2, né? Que também, a partir das suas propriedades, da sua definição, nós veremos como esse grupo pode ser aplicado em física de partículas. Então, a gente traz aí como a gente pode usar esse grupo para estudar partículas com spin e também definir o que é o isospin. Então, esse é o outline da nossa apresentação hoje. Tá? O principal ponto de partida do nosso seminário aí é o famoso experimento de Stern-Gerlach, né? que, que ajudou a introduzir o conceito de spin, né? Que quando passou esse feixe de prata, né, entre os polos de um ímã, onde tem um campo magnético, né, uniforme, se esperava que o resultado fosse essa imagem do meio, né? Se esperava com o resultado essa imagem no meio, ou seja, a probabilidade igual aí de os elétrons, os detectores detectarem os elétrons, os átomos de prata, desculpa, nessa região aí desse detector. Mas o resultado obtido foi angustiante até naquela ocasião, né? Porque a detecção foi feita não da forma que era esperado, né? Mas o feixe é como se o feixe tivesse dividido em dois, né? Se a gente pudesse falar assim, né? E isso abriu espaço para definir a definição de uma outra propriedade das partículas, que era chamada spin. Nesse caso aí, foi se estudar com elétrons, né, e definiu então o que a gente chama de spin meio, né, para explicar essa probabilidade diferente do que era esperado, né. Então a gente começou aí a definição de partículas de spin meio e deu origem ao conceito que a gente tem aí de spin, né. Eu lembro uma aula de mecânica clássica avançada no mestrado, que o professor Ademir perguntou na sala, né, o que é spin, né? Aí a maioria da turma respondeu, não, spin é o momento angular intrínseco do elétron, né? Ele falou, não, não, não. Quando perguntarem para você o que é spin é spin. Responda só dessa forma, né?
Achei muito interessante essa colocação, e isso suscitou na gente, eu no grupo de estudantes que estavam lá na sala, a gente estudar mais a fundo o que era o spin, né? E depois, quando a gente foi fazer teoria quântica de campos, o conceito de spin ficou ainda mais claro, né? Quando a gente foi estudar a representação de grupos, no caso do grupo SU2. Bem, então essa é a pergunta-chave aí, né? O que é spin? Né? Talvez no seminário de hoje a gente consiga esclarecer um pouco o que é o spin, por que é tão comum as pessoas falarem, chamarem, associarem ao spin a uma espécie de momento angular intrínseco do elétron, né? Mas o spin gerou muita discussão entre os físicos contemporâneos ao experimento e depois na geração de físicos que estudaram a fundo a teoria quântica, né? Mas particularmente na década de 20 do século passado, né? E no fim da década o Pauli chegou com uma explicação para spin baseada em teoria de grupos, né? Teoria de grupos. Isso suscitou nos outros grandes físicos e matemáticos daquela geração usar grupos para explicar também outras propriedades de outros sistemas físicos, inclusive de partículas, né? Tentar trabalhar física de partículas a partir de teoria de grupos. Aí nomes como Dirac, Weyl, Wigner vieram a ser proeminentes nessa área, né, de estudar partículas e física baseando-se em teorias de representação de grupos. Bem, depois eu posso citar aí, no final do seminário, eu citei alguns livros onde vocês podem fazer uma digressão histórica tanto pelo conceito de spin como pela área de teoria de grupos aplicada à física, né? Nosso objetivo no seminário hoje é mais falar o que é grupo, estudar os grupos SU2 e SU3. Bem, mas, tendo isso em mente, né, depois desses estudos preliminares relacionando spin, a teoria de grupos e tal, a teoria de grupos passou a fazer parte das teorias físicas, né? E várias previsões de partículas, antes de detectá-las, foram feitas a partir de teoria de grupos. E depois as partículas foram confirmadas em laboratório, né? Então, hoje a gente sabe que construir uma teoria física está no âmago da teoria, tem ali algum grupo de simetria por trás, né? Então, hoje nós vamos ver, particularmente, como é que os conceitos de spin e dispin estão relacionados à teoria de grupos. E aí, falando dos spins das partículas e da explicação baseada em teoria de grupos, a gente puxa ainda mais, né? As partículas elementares que a gente conhece, e a gente sabe que cada uma delas está relacionada particularmente, suas propriedades, suas transformações, estão associadas a um tipo específico de grupo, né? Por exemplo, dentro das partículas elementares, nós podemos dividi-las em 3 grupos, basicamente, né? As partículas de calibre, de gauge, né, que são responsáveis por mediar as interações, né? O fóton, no caso da eletromagnética, os bósons W e Z, no caso da interação fraca, gluons, no caso da interação forte, e o graviton, que surge aí como um proeminente a partícula de calibre do campo gravitacional, né? Embora ainda não tenha sido detectado. E também temos o Higgs, que controla o mecanismo de dar massa para as demais partículas, né? Cujo bóson foi detectado no LHC nessa década passada. E as partículas de matéria, né, que a gente divide em 2 grandes grupos. Os leptons, como exemplos temos o elétron, muon e neutrinos, e os hadrons. A diferença entre leptons e hadrons é que os hadrons são partículas sujeitas à interação forte. E os leptons não, né? E dentro dos hadrons, eles podem dividir basicamente em mesons e baryons. Os mesons têm spin inteiro e os baryons spin semi-inteiro. Dentre os baryons, a gente tem os prótons e os nêutrons, que são partículas que nós vamos estudar um pouquinho aqui hoje, né? Então, hoje nós vamos estudar um lepton, que é o elétron, e o próton e nêutrons, que são os baryons. Mas tudo que a gente vai falar aqui hoje pode ser extrapolado para as demais partículas que estão aí,
né, nesse grupo, e outras partículas que nós não colocamos aqui nominalmente, né? Talvez não com SU2, mas com outros grupos de simetria, como, por exemplo, o SU3, se a gente for tratar de outra partícula que não seja, que a simetria não tenha sido, não seja explicada pelo SU2. Mas uma coisa a gente sabe, que os grupos de simetria nos fornecem explicações para essas partículas elementares, como elas se comportam, como que a gente obtém ali as probabilidades depois de uma interação entre elas, e etc. Então, vamos começar pelo começo de tudo, né? Pela definição de o que é um grupo, né? Então, gente, a definição de grupo, a primeira vez que eu estudei grupo, né, foi no curso de álgebra abstrata, na matemática, e eu achei bastante abstrato mesmo o conceito de grupo, e eu demorei até entender, até encontrar alguma aplicação na física, e quando eu encontrei, eu fiquei muito animado e muito feliz, né? Um objeto tão abstrato até então para mim se tornar algo tão importante para a física, né? Nas suas aplicações. Então, o que é um grupo, né? Um grupo, a gente fala que é um sistema, né? Que é constituído de um conjunto, que é esse conjunto C aí, e de uma operação, que a gente apresenta para esse ponto que está aí, né? E esse sistema que é constituído desse conjunto e desse produto, dessa operação, ele satisfaz as seguintes propriedades, né? Então, a primeira propriedade é o fechamento, né? Se você tem dois elementos que pertencem ao conjunto C, então a operação, quando você opera os dois, né, A operado em B, também dá um elemento que pertence ao conjunto C. Então, essa é a primeira propriedade para você saber se um determinado conjunto munido de uma operação representa de fato um grupo. Segunda propriedade, né? Qualquer A, B e C, quaisquer elemento A, B e C que pertencem a um conjunto C, né, vale essa propriedade associativa dessa operação aí. Então, se você tiver esses três elementos, o A aplicado em B e C, você pode escolher a ordem que você vai aplicar, fazer a aplicação, né? Você pode fazer A, B, depois com C, ou B com C, depois aplica com A, mas obedecendo essa ordem aí, né? E essa é a propriedade associativa. A terceira, se for um grupo, você tem que saber conseguir definir um elemento neutro, que é um elemento pertencente ao conjunto C, tal que, se você multiplicar fizer a operação tanto à direita como à esquerda por qualquer outro elemento do grupo, o elemento neutro não muda esse elemento, né? No caso aí, A aplicado em E ou E aplicado em A dá o próprio A. E a quarta e última condição para um conjunto munido de operação ser denominado de grupo é a existência do elemento inverso. Então, tem que existir um elemento inverso, um elemento tal que o A operado nele, se o A-1 for o inverso de A, também chamado de recíproco na literatura, você vai achar essa denominação também. Se o A-1 for o inverso de A, então A aplicado em A-1 é o mesmo que A-1 aplicado em A, e isso dá o elemento neutro, ou o elemento de identidade, né? Outra denominação para elemento neutro, elemento de identidade, tudo bem? Aí, essas quatro condições são as necessárias para você definir o conjunto como denominado de grupo, né? Se, além disso, você tiver a propriedade comutativa, ou seja, A operado em B foi igual a B operado em A, o grupo dado é chamado de abeliano, gente, tá? Então, quando você ouviu a palavra grupo abeliano, é um grupo que, claro, além dessas quatro condições, também satisfaz essa comutativa. Um exemplo de um grupo, um exemplo muito simples de um grupo, né? Um grupo até então é abstrato, mas é possível você encontrar uma representação que esse grupo faça alguma coisa em um objeto físico, né? O que é interessante. Então, esse conjunto aí, 1 menos 1, I menos I, é um grupo, né? Se a operação que você tomar for a multiplicação, você percebe isso facilmente. Eu vou deixar como exercício para vocês, né? É o primeiro exercício do seminário de hoje. Vocês vão ter muitos exercícios, né, para fazer ao longo da semana, né? Até o próximo seminário. O primeiro exercício é esse: você verificar que isso é um grupo. Isso é fácil. Basta você mostrar que vale o quê? Que qualquer par desses elementos, desses quatro elementos que você pegar aí e multiplicar, dá um outro elemento que está aí nesse conjunto, né? Por exemplo, menos 1 vezes I dá menos I. I vezes menos I vai dar 1.
e etc. E existe o elemento neutro, que nesse caso é 1, vale a associativa, e existe para cada elemento aí tem o seu inverso. E o inverso também está aí dentro do grupo. Por exemplo, o inverso de 1 é 1, de menos 1 é menos 1, de I é menos I, e de menos I é I. Então, vale todas as condições. Então, mostrem aí essas propriedades e mostrem que esse conjunto de fato é um grupo. É um exemplo de um grupo. Nesse caso aí, um grupo bem abstrato, né? Bem, mas a gente que está querendo construir uma teoria física baseada em teoria de grupos, né? Algo importantíssimo é o conceito de representação, tá certo? Então, eu coloquei aí o isomorfismo, né, para falar de definir como isomorfismo, mas eu vou modificar um pouco esse conceito aí para trocar a palavra por homomorfismo, para ficar mais geral. Então, o que é a representação D de um grupo G? A representação D, gente, de um grupo G é outro grupo que é homomórfico ao grupo G. Tá? Homomórfico é que ele mantém a mesma estrutura de operação do outro grupo. Né? Então, uma representação, para cada elemento do grupo G, você tem um recíproco para o grupo que vamos chamar desse grupo D, o grupo da representação D. Então, para o elemento A, você tem o D de A, para o elemento B, você tem o D de B, e assim, etc. Para cada elemento do conjunto G, você tem um recíproco no grupo dado pela representação. E esses grupos são homomórficos. O que isso quer dizer? DA, se você tiver A aplicado em B igual a C, e D de A for o recíproco de A, D de B for o recíproco de B, e D de C for o recíproco de C, ele preserva a operação. Veja só, se AB é igual a C, então D da A, D e B é igual ao DC. Tá? Então, isso é uma representação. E, além disso, quando você toma a representação do elemento neutro do grupo G, tem que levar o elemento neutro, ou o elemento de identidade, do grupo D. E também a representação, quando você pega o recíproco, o inverso, o elemento inverso do grupo G, ele tem que ser levado ao elemento inverso do grupo D. Tá? No caso, a representação vai ser um isomorfismo se essa relação for de 1 para 1. Né? For a representação que a gente chama de fiel, que são as representações que a gente usa na física, né? Representações fiéis dos grupos. Né? No caso do isomorfismo, é 1 para 1. Do homomorfismo não necessariamente precisa ser 1 para 1. Você pode ter dois elementos de G sendo levados para o mesmo de A. Né? Então, mas aqui no nosso seminário a gente vai trabalhar com o conceito de isomorfismo mesmo. Tá? Então, a representação é isso, gente. É um outro grupo isomórfico ao grupo G, que preserva, inclusive, as relações das operações. Tá? Como você pode representar uma representação de um grupo? Você pode usar objetos matemáticos que a gente usa muito na física. Por exemplo, matrizes. Lá desde a mecânica a gente usa matrizes para representar rotações, né? Entre outras transformações, né? Ou na mecânica quântica a gente usa muito operadores, né? Operadores para representar observáveis físicos. Então as representações elas podem ser dadas através de matrizes, operadores, né? Que são os objetos que a gente usa mais na física. Né? Bem, um exemplo de representação, né? Se você tiver o grupo das rotações no plano, elas são representadas por essa matriz aí, ó, de rotação no plano. Onde, se quiser gerar um ângulo 30 graus, é só trocar o θ por 30, 90 por 90, θ por 90. Enfim, isso aí dá o grupo das rotações no plano, que é um grupo contínuo, porque esse θ aí pode variar em qualquer valor, pode assumir qualquer valor, né? Tá? Então, esse é um grupo contínuo, além de ser um grupo também abeliano. É possível que você mostre que as rotações no plano, elas comutam, né? No plano, tanto vai ser girar 30 e depois 40, como girar primeiro 40 e depois 30. Façam esse exercício mental depois, para vocês perceberem. Então, isso é um exemplo de representação. A gente pode representar uma coisa que a gente está vendo ali, uma operação de rotação, né? Por meio desse grupo aí, que é o grupo das rotações no plano, que é o grupo O2, né? No caso, se a matriz for, além de ortografia unitária, o grupo SO2, nós vamos falar em breve. Tá? Bem, quando duas representações são equivalentes, né? Porque para um grupo a gente não tem apenas uma representação, a gente pode ter várias representações, né? Mas quando elas são ditas equivalentes, quando elas satisfazem essa relação de similaridade,
que a gente sabe muito bem o que é uma transformação de similaridade lá da álgebra linear, né? Que você encontra uma matriz, no caso, se a representação do grupo for uma matriz, você encontra uma matriz S, tal que todos os elementos de uma determinada representação, você transforma para outra, aplicando essa transformação de similaridade, né? E quando você tem duas representações que são equivalentes, elas se fornecem o mesmo conteúdo físico, né? Para um dado sistema. Então, não tem diferença entre elas. E quando ela é redutível, né? Uma representação é redutível se, por meio de transformação de similaridade, você conseguir colocá-la na forma de uma matriz construída por blocos, assim, né? Ou seja, ela é o produto direto da representação D1, quer dizer, a soma direta da representação D1 com D2. Então, se você conseguir colocar ela dessa forma aí, é uma representação redutível. Se não for possível, ela é dita uma representação irredutível. E as representações irredutíveis são as mais importantes para a física teórica, tá? Bem, gente, falando de representação, né, já falamos o que é representação, que é o quê? Temos que ter esse conceito bem claro, né? A representação é um outro grupo isomórfico ao primeiro, tal que você coloca algum objeto para representar os elementos do grupo G, e esses elementos satisfazem as álgebras, a álgebra do grupo G lá dado. Bem, outro conceito importante aqui no nosso seminário é o conceito de grupos de Lie. Então, nós vamos apresentar um conceito de forma bem pedagógica, com calma, mas você pode aprofundar nesses conceitos, gente, em todos que a gente está falando aqui. No final, vou colocar algumas referências lá, que são referências primordiais sobre teoria de grupos. Lá você vai encontrar tudo bem detalhado, com calma, né? Você pode ir para lá e estudar se tiver despertado seu interesse. Então, o que são grupos de Lie? Né? Por definição, são grupos de operadores unitários dependentes de parâmetros que variam continuamente. São grupos de operadores unitários dependentes de parâmetros que variam continuamente. Então, são grupos contínuos, né? E esses grupos de Lie, a gente pode definir o quê? Os parâmetros. Mais tarde que nós vamos falar o que são esses parâmetros num grupo concreto que a gente conhece, que é o grupo das rotações. Nós vamos falar o que são esses parâmetros. Mas o grupo de Lie, ele tem N parâmetros reais, que nós vamos chamar de alfa A, onde A varia de 1 até esse Nzão aí. Então, um grupo de Lie com N parâmetros reais. E seus elementos, né, eles podem ser escritos dessa forma aí, gente, ó. Por exemplo, se U for o elemento do grupo de Lie, ele pode ser escrito por meio dessa exponencial aí, ó. Por exemplo, o elemento UA, ele é exponencial de I alfa A GA. Então, no arcabouço do grupo de Lie, seus elementos, né, podem ser escritos dessa forma, né? E onde esse U é um operador, é um elemento do grupo de Lie, né? Então, onde esse GA, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, que eles são chamados de geradores do grupo, né? Eles vão ser muito importantes aqui no nosso seminário, tá? Ou ainda, se a gente expandir usando série de Taylor, essa exponencial, lembre-se da expansão da exponencial em série de Taylor, você pode escrever esses elementos do grupo de Lie dessa forma que está aí, gente. Um somatório de n variando de 0 a infinito, de 1 sobre n fatorial, e o que está lá na exponencial elevado a n. Nada mais é do que a definição de série da exponencial. E os GA aí são denominados geradores do grupo de Lie. Eles têm uma importância fantástica na física, conforme a gente vai ver. Tá? Então, gente, como é um grupo, né, de Lie, esses elementos aí, o A, dessa forma, eles satisfazem uma álgebra, não é? E pela condição de fechamento, porque é um grupo, se eu pegar dois elementos quaisquer pertencentes a um dado grupo de Lie, a operação entre eles tem que dar um terceiro elemento também pertencente ao grupo, não é? Lembre-se da definição de grupo. Então vamos pegar dois elementos quaisquer aí desse grupo de Lie, né? Ou seja, dois elementos do grupo de Lie, dois elementos que podem ser escritos por meio dessa exponencial. Olha, o A e o B. Então, o A é o exponencial de I, alfa A, GA, e o B é a exponencial de I, alfa B, GB. Né? Tudo bem? Então, onde os alfas são os parâmetros e G são os geradores. Né?
Então, o produto deles também tem que pertencer ao grupo, né? Esse grupo de Lie. Então, vamos definir o produto, a operação de como produto, né? Produto aí. Tem que dar um terceiro operador, o C, que é igual a exponencial de I, alfa C, GC. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar a álgebra entre esses operadores em decorrência do fato de vocês são um grupo, né? Ou seja, o A operado e o B tem que dar um terceiro elemento, o C, que também pertence ao grupo. Então, para isso, gente, nós vamos usar aquela famosa expressão, né, a fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, né, que estabelece o quê? Que a exponencial de A, a exponencial de B, é a exponencial de A mais B, mais o comutador, meio do comutador de A e B, mais, e aí vai, né? Perceba que, então, com o elemento C lá em cima, a primeira expressão lá em cima, ele é igual ao produto da exponencial de I alfa de A vezes a exponencial de I alfa GB. Você não pode simplesmente usar a propriedade de exponencial de quando a gente está com constantes e conservar a exponencial e somar os expoentes, né? Porque GA e GB, a priori, eles são o quê? Ou operadores, né? Ou matrizes. Em geral, eles não comutam, né? Então, a gente não pode fazer aquilo. Então, a gente tem que usar essa forma de Baker-Campbell-Hausdorff, em que esse colchete AB é nada mais, nada menos que o comutador de AB menos BA. Né? Fazendo isso e sabendo que o que está em cima da exponencial tem que ser um elemento do grupo, você chega, fica aí como tarefa para você fazer o segundo exercício, hein? Segundo exercício seminário hoje, que isso é fácil de ser feito, basta você usar a relação de Campbell e Baker-Hausdorff aí, e você vai chegar aqui, se de fato esses elementos, o A, o B e o C, pertencerem a um grupo, eu tenho que concluir que o comutador entre GA e GB, ou seja, o comutador entre esses geradores dessa estrutura aí proporcional a GC. E esse fator de proporcionalidade aí, esse alfa C sobre alfa A vezes alfa B, a gente define e denomina como a constante de estrutura do grupo. Então, os geradores de um grupo de Lie, eles satisfazem uma álgebra, e essa álgebra é dada por essa expressão aí, não é? GA, computador GA e GB é IFABC GC, que é a álgebra de Lie do grupo, né? Onde FABC é a constante de estrutura, né? Esses geradores, assim como a constante de estrutura, gente, satisfazem muitas relações matemáticas, como identidade de Jacobi, etc., que eu vou deixar vocês se aprofundarem para quem tiver interesse. Porque o que a gente vai fazer aqui hoje, isso aqui é suficiente. Ou seja, saber que os geradores satisfazem essa álgebra, né? Satisfazem essa relação de computação aí. E esse FABC é a constante de estrutura do grupo, que também tem uma importância fundamental em teoria de grupo, tá? Bem, gente, então vamos para o primeiro exemplo de um grupo de Lie, né? O SO3. O SO3, gente, vocês são, quem já fez mecânica, é bem acostumado com esse grupo, né? E até quem estudou Física 1 lá no Harder, sabe, que quando foi estudar a parte de rotações, sabe uma propriedade muito importante desse grupo que nós vamos falar brevemente, vocês já sabem. Então, o que é o SO3? É o grupo das rotações no espaço tridimensional. Aquela outra matriz lá que a gente colocado antes, o seno e cosseno, uma matriz 2x2, era rotações no plano. Aqui o SO3 descreve rotações no espaço tridimensional, mas tem umas restrições. Primeiro, por que o nome dele é SO3? Né? É o grupo ortogonal especial de 3 parâmetros. Por isso que ele tem essa sigla para representá-lo, SO3. Tá? Por que ele é ortogonal? Porque na sua representação, os seus elementos satisfazem essa relação de ortogonalidade. Se forem matrizes, gente, o que é uma matriz ortogonal? Estão lembrados lá de álgebra linear, né? A definição simples de matriz ortogonal é o quê? É uma matriz cuja transposta dela é igual à sua inversa, né? E a transposta de uma matriz você encontra trocando linha por coluna, basicamente é isso, né? E além disso, ele é especial por quê? Porque seu determinante tem que ser igual a 1. Então essa é a definição do grupo SO3. Veja só que essa definição é abstrata, gente.
Distribuição abstrata. Mas esse grupo é muito importante na física. Por exemplo, mudança de base. A gente faz usando grupos ortogonais, né? Rotações, a gente faz usando esse tipo de grupo também. Então, é um grupo muito importante na física. Então, nós vamos construir uma representação para esse grupo, tá? E mais, nós vamos tentar definir a álgebra de Lie desse grupo, porque ele é um grupo de Lie, tá? Porque é um grupo de translações contínuas, porque o θ da rotação, os ângulos de rotação, são o quê? Contínuos. Então, veja só de onde nós estamos partindo. De um conceito abstrato, definição abstrata do grupo. Primeiro, ele é ortogonal, ou seja, se A é um elemento do grupo, então A vezes A transposta tem que dar 1. E o determinante de cada elemento desses A's aí tem que ser igual a 1 também. Então, gente, fazendo isso e sabendo que ele é um grupo de Lie, nós podemos escrever o A por meio dessa exponencial aí. Isso porque ele é um grupo de Lie. Tá? E temos também essa condição. Então, gente, vamos pegar a transposta e A e expandir em Taylor, né? Então, expandindo em Taylor o A transposta e A, nós vamos ter esses dois, o que está dentro desses parênteses aí, tá? Aí a gente faz o produto e pega só até a primeira ordem alfa. Fazendo isso, gente, sabendo que esse produto tem que dar 1, né? Esse produto tem que dar 1. Então, por exemplo, o que está dentro desse parêntese que está multiplicando essa primeira ordem alfa, tem que ser 0. Se tem que ser 0, gente, o que a gente conclui? Que a transposta do gerador, a transposta de GA, tem que ser igual a menos GA. Né? Então, a gente vai procurar, se a gente for fazer repressão por meio de matrizes, a gente vai procurar qual é o tipo de matriz que possui a inversa, a transposta igual ao negativo dela, né? Procurando essas matrizes, nós sabemos que ela vai ter que ter o quê? Elemento hexagonal principal nulo, certo? E além disso, como a transposta igual ao negativo dela, os elementos A1, 2 tem que ser o menos A2, 1 e etc. Então ela é uma matriz que pode ser desse jeito aí. Aí nós vamos pegar essa matriz e tentar escrevê-la como combinação linear de outros elementos mais básicos, né? Tá? Então, nós vamos pegar esse I alfa GA, escrever ele como IDG1, IBDG2, mais ICG3. Você percebe isso basicamente olhando essa expressão aí que eu projetei agora. Real, de fato, ela é a mesma que está lá antes, tá? E com isso, nós podemos definir G1 igual a isso, G2 igual a essa matriz, e G3 igual a essa matriz. E eles são geradores do grupo SO3 quando representados por matrizes. Esses são geradores do SO3 quando representados por matrizes. E eles, fica como é o terceiro exercício da aula de hoje, você mostrar que eles satisfazem essa álgebra. Ou seja, G1 multiplicado por G2 menos G2 multiplicado por G1 dá G3. Né? Então, eles satisfazem essa álgebra, onde esse epsilon aí, o ABC, é o símbolo de Levi-Civita. Ele é igual a 0 se tiver A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C, qualquer elemento, qualquer um desses três índices iguais. E permutações cíclicas ele é positivo e anticíclicas ele é negativo. Então fica como exercício mostrar isso, que é a álgebra de Lie do grupo SO3, tá? Beleza. Uma coisa interessante é que essa mesma álgebra você pode encontrar usando aquelas matrizes de rotação que a gente conhece. Por exemplo, a R1, rotação em torno do eixo X, R2 em torno do eixo Y, R3 em torno do eixo Z. Você pode mostrar que elas satisfazem uma álgebra equivalente àquela lá. Né? O comutador dessas matrizes aí, dos pares, está sempre proporcional à terceira. Né? E como a gente obtém os geradores infinitesimais para ver se tudo bate, né? Se a gente obter esses mesmos geradores G1, G2, G3 que estão dados aí. Eu expando em Taylor aí o cosseno e o seno. Vamos pegar, por exemplo, fazer isso para R3. Legal, a expansão do cosseno e do seno e colocar aí e vamos agrupar em matrizes que são proporcionais a VARφ, VARφ ao quadrado e etc. Pode ver isso aí, ó. Tá? Colocando os ângulos em evidência, né? E pegando só até a primeira ordem, né, que é o que a gente está considerando um ângulo pequeno, são transformações infinitesimais, nós temos isso aí, ó. E aqui, ó, o G3 aí, ó. Olha o G3 aí, essa matriz 0 menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. É o mesmo G3 que a gente viu lá atrás, né? É o mesmo G3 que estava aí, ó. Ou seja, de fato, esse grupo SO3 é um grupo de Lie com aquela representação dada, né?
certo? Ok. E uma consideração que a gente tem também é que, para quem já estudou mecânica quântica, né, sabe que o operador momento angular é definido com essa expressão aí, onde a posição e o momento satisfazem a relação de Heisenberg, que é uma teoria quântica, e o operador P é dado por esse I, é o gradiente, operador gradiente. E a gente tem que os operadores de momento angular satisfazem a mesma álgebra do SO3. A mesma álgebra do SO3. Por isso que eles são o quê? Os geradores de rotação. Por isso que o momento angular a gente chama de gerador de rotação. Satisfaz a mesma álgebra do SO3. Então, são geradores de rotação. Ok? Excelente, gente. Então, veja só que fantástico. Tanto na mecânica clássica como na mecânica quântica, nós temos representações do SO3 que a gente usa o tempo todo, né, nos nossos cálculos e na nossa vida, né? Ok. Então, agora vamos falar do SU2, que é o principal grupo da aula de hoje, né? Depois eu vou deixar essas transparências acessíveis para vocês, não se preocupem, tá? Então, vamos definir, então, assim como a gente fez com o grupo SO3, vamos definir o que é o SU2 e vamos à procura dos seus geradores, tá? Então, o grupo SO3, gente, olha o nome dele. É SU2, perdão. É o grupo com dois parâmetros, né? Unitário e especial. Por que ele é unitário? Porque o SO3 era ortogonal, porque as matrizes eram ortogonais. Aqui no SO2, as matrizes são unitárias, tá? E ele é um grupo especial porque o determinante tem que ser igual ao quê? A 1. Por isso que ele recebe esse nome. Então, os nomes dos grupos têm razão de ser, tá? Não são aleatórios, tá? Só voltando aqui para falar dos parâmetros do grupo. O grupo SO3 ele tem 3 parâmetros, que nessa representação aí, ó, é o Φ e o Var-Φ, tá? E tem 3 geradores. Então, gente, vamos tentar descobrir aí quantos parâmetros tem esse grupo SU2, né, e etc, né? Então, primeiro, a gente tem que o SU2 é um grupo de 3 parâmetros. Por quê? A princípio, se você representar por forma de matriz, então vai ser representado por uma matriz 2x2, aí você fala, pô, mas uma matriz 2x2 só tem 4 elementos. Não, espere. Cada elemento da matriz 2x2, dessa matriz 2x2, tem que ser um número complexo, né? Escrito na forma A mais BI. Então, ele tem 8 constantes lá dentro da matriz, então. Só que essa condição de unitariedade e de determinante igual a 1, outra tarefa para vocês mostrarem aí, reduz o número de parâmetros para 3, porque vai colocar vínculo entre eles e vai reduzir o número de parâmetros para 3. Ou seja, olha só, o grupo SO2, a partir de ser matriz, apesar de ser representado por matriz 2x2, ele tem o mesmo número de parâmetros do SO3. Opa! Então vamos pensando nisso aí. Bem, fazer igual a gente vai fazer igual a gente fez lá. Se U seja U um elemento geral do grupo de SU2 e sabendo que ele é um grupo de Lie, nós podemos escrever o elemento U como exponencial de I alfa XA, né? E tomando o conjugado hermitiano dele, né? Esse DAG aí sobre o U significa o conjugado hermitiano dele, né? Que é o quê? Se for uma matriz, é você fazer a transposta e tomar o complexo conjugado, né? Então é o que a gente está. Mas quando a gente toma a expansão aí, a gente faz isso aí, ó. Onde tem complexo, a gente troca o sinal e a matriz a gente troca aí pelo DAG, né? Então a gente tem isso aí, gente, ó. Expandindo, fazendo o produto aí, a distributiva, e pegando até primeira ordem alfa, novamente a gente tem que ele é unitário. Então, esse produto tem que dar 1. Só que, por outro lado, então, veja só, o que está dentro daquele parênteses tem que ser 0. Porque o alfa não é 0, então o que está dentro do parênteses lá tem que ser 0. Isso nos dá o quê? Que a matriz U é hermitiana, ou seja, ela tem que ser igual ao seu complexo conjugado transposto, né? Tá certo? Então, XA tem que ser igual a XA DAGA. Por essa condição aí, de unitariedade. E, além disso, determinante igual a 1, determinante de U igual a 1, tá aí outro exercício para vocês mostrarem. Determinante de U igual a 1 implica que o quê? Traço de alfa A XA igual a 0. Depois eu posso colocar para vocês no grupo lá essa propriedade demonstrada, tudo bem? Mas fica como exercício, para vocês tentarem demonstrar que o determinante de U igual a 1 implica que o traço de alfa A XA, né, o que é o expoente do U lá, tem que ser 0. Tá bom? Então, gente,
O alfa XA, então, pode ser uma matriz desse tipo aí. Ela é hermitiana, né? Então, e ela é transposta, complexo conjugado dela tem que ser igual a ela mesma. Então, os elementos são A mais C menos C na diagonal, que tem que ser traço nulo, e A menos BI e A mais BI como elementos fora da diagonal. A gente pode novamente usar uma base para expandir, né? Separar o A, B, C aí, ó. Perceba que essa matriz aí, C, A menos IB, A mais IB e menos C, ela pode ser quebrada nessas três matrizes aí, cada qual multiplicado por A, B, C aí. Perceba isso, né? Tá? Na verdade, é isso mesmo, né? A mais B. Então, essas matrizezinhas aí que a gente usou como base, né, para expandir esse alfa XA, são as chamadas de matrizes de Pauli, tá? Matrizes de Pauli. As famosas matrizes de Pauli, sigma 1, sigma 2, sigma 3, tá? E, com isso, os geradores do grupo SU2, a fim de satisfazer a álgebra análoga de rotação e do momento angular, ficam dadas por isso aí, ó. X1, X2 e X3, igual a meio dessas matrizes sigmas. E essa representação do SO2, gente, ela também é conhecida como representação espinorial do SO3. Por que espinorial? Aí a gente volta para o conceito de spin, né? Por quê? Essas matrizes de Pauli foram fundamentais para a gente estudar a teoria do spin lá na mecânica quântica, tá? Porque nós vamos falar sobre o spinor daqui a pouquinho, então aguardem um momento, tá? Primeiro nós vamos mostrar que o grupo SO2 pode ser visto como uma rotação em 3D, mesmo sendo um grupo constituído por matrizes 2x2. Como a gente faz isso? A gente constrói esse operador aí, ó, usando as matrizes sigma como base, então x sigma 1, y sigma 2 e z sigma 3, né? E por uma transformação de similaridade, o módulo do vetor é preservado, praticamente não muda. Então isso é um bom sinal. Outro exercício aí, mostra que por transformação de similaridade, esse módulo do vetor aí, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é o determinante de P, é o mesmo determinante de P'. Fica para você mostrar aí como exercício, tá? Bom, o elemento geral do SU2 está dado aí, né? Em termos da matriz sigma, né? Exponencial de meios, alfa, sigma A. Uma rotação em torno do eixo Z, a gente pode falar que a aplicação desse operador no operador P, no operador U3 no operador P. Então a gente aplica esse operador no operador P, né? O operador P tá lá, né? Dado por isso ali, a gente aplica essa operação no operador P e obtém essa expressão aí, em termos de U3 e U3A-1, tá? Veja que a coordenada Z lá não vai ser alterada, tá? Onde está Z, sigma 3 não é alterada nessa transformação aí, tá? Então, usando essa propriedade, essa relação aí de exponencial de I sobre 2, alfa 3, sigma 3, igual a esse cosseno de alfa 3 sobre 2, mais I, sigma 3, seno de alfa 3 sobre 2, outro exercício que vocês mostrarem aí, é fácil demonstrar, basta você expandir usando o Taylor essa exponencial, você chega nessa lado direito aí tranquilamente, né? Identificando que o operador P' também na base das matrizes de Pauli, você pode relacionar o x' com o x, y, z de antes. Aí você vê que, de fato, quando você coloca isso na forma matricial, isso aí é uma rotação em torno do eixo Z. Só um erro aí de digitação, no lugar onde está sigma 3, onde, no cosseno e no seno aí, nessas equações, é alfa 3, tá? Beleza, então, de fato, o SO2 pode ser visto como rotação em 3D, né? O que é interessante. Bem, gente, a aplicação do SO2, a primeira que a gente teve com Pauli lá, né, na década de 30 do século passado, foi o quê? Foi analisar o spin do elétron, né? Então, no experimento de Stern-Gerlach, a gente viu que o elétron, a mesma partícula, a gente podia representá-lo de duas formas diferentes, né? Como se a partícula tivesse dado origem a duas partículas diferentes, né? Vamos falar por assim, né? E a gente comportava isso num objeto chamado spinor, né? Onde o Psi1 aí é o spin para cima e o Psi2 é o spin para baixo, né? Certo? Cada um com a projeção H cortado sobre 2 menos H cortado sobre 2, né? Os seus altos valores, né? Então, para a gente representar
aqueles dois estados do elétron e tratando o elétron como uma partícula só, em vez de tentar tratar o elétron como de spins distintos como duas partículas, a gente usa o conceito de spinor. E os objetos que transformam esses spinores são o quê? São as matrizes de Pauli, né? Aí, no caso, a gente está falando da mecânica quântica não relativística, tá bom? Se for a mecânica quântica relativística, já é outra, temos a equação de Dirac, e lá vamos ter as matrizes de Dirac, ao invés da matriz de Pauli, tá? Então, temos aí, o spinor é isso, né? E os objetos que atuam nos spinores são as matrizes de Pauli, que a gente viu lá, o sigma 1, sigma 2 e sigma 3, né? Gente, dos cursos de mecânica quântica, aí, nesse momento agora a gente tem que lembrar um pouco da mecânica quântica, né, que a gente vê na graduação, nós temos que os geradores de SO3, do SO3, né, ou os operadores de rotação, né, satisfazem essa álgebra aí, ó, né? Quando eles atuam num CAT-JM, né, eles dão essas expressões aí, o J ao quadrado, o J3, o J ao quadrado é o operador total, momento angular total ao quadrado, o J3 é o momento angular em relação ao eixo Z, né, que no caso é a rotação em torno do eixo Z, e o J mais J menos são operadores que a gente define a partir de Jx e Jy para trabalhar nessa álgebra, né? Onde o M aí, o alto valor M, ele varia entre menos J e J. Então, isso aí é do curso de mecânica quântica. Nós não vamos entrar no detalhe disso aí hoje, mas aí sim eu fico comprometido, né, a apresentar um outro seminário onde a gente vai falar sobre isso aí, a gente vai construir isso aí, tá bom? Esses fatos. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que quando a gente chegou bem aqui, né, e a partir do momento que a álgebra do spin, né, do grupo SO2 satisfaz uma relação igual a da SO3, que é por isso que as pessoas associam o spin à rotação, né? Simplesmente por conta dessa álgebra, né? Satisfeita aí, né? Bem, voltando lá então, nós vamos usar então esses operadores para falar então do spin e do isospin, tá? No caso do spin, o J, o momento angular total, é igual a meio. São as partículas, são os elétrons, né? E o M é menos meio ou mais meio, tá? Onde um cat com J e M, né? Meio e meio é o spin para cima, e meio e menos meio representa o spin para baixo. É 0 e 1 aí, desculpa, nesse segundo cat. Não é 1, 0 de novo, não. É 0 e 1. Tá? Outro erro de digitação aí, vocês corrijam, por favor. Então, no caso do spin meio, nós temos esses dois cats aí, né? E a atuação do J3 no cat meio e meio dá H cortado sobre 2, ou se H cortado for igual a 1, dá meio, né? E o J3 aplicado no cat do spin para baixo dá alto valor menos meio, que é a medição, né, do spin no eixo Z para um elétron com spin para baixo, né? O J mais aplicado no cat meio meio é 0 e o J menos aplicado no meio menos meio, porque no meio meio diminui o spin do elétron em meio, né? Usando essas propriedades aqui, viu, gente? Do J mais e J menos, tá? E o J3 aplicado no meio e no menos meio também dá esses altos valores aí. O J mais aplicado no meio e meio dá 0, e o J menos aplicado no meio e meio dá meio e menos meio. Ou seja, se aplicar o J menos um elétron em spin para cima, você vai obter a representação do elétron em spin para baixo. Tá? Isso tudo, gente, tem cruzamento com o experimento, tá? Essa álgebra casa perfeitamente com o experimento, tá? Então, munido dessas propriedades, né, do J mais, J menos, etc., nós podemos construir aquela representação do grupo SO2 que a gente obteve lá, usando esses elementos de matrizes aí. Fica como exercício para quem já fez mecânica quântica fazer essa construção, tá? Tudo bem? Uma observação que a gente tem a fazer é que esses operadores J, que representam o momento angular, eles valem para qualquer sistema físico que você pode representar o SO3 ou o SO2, tá? Não são restritos apenas ao momento angular relacionado à rotação mesmo. Eles podem valer para spin e também para representar alguns sistemas de isospin. Então, gente, lembre-se, quando você vai representar então, o elétron, né, que tem spin para baixo, pode ser spin para baixo e spin para cima, você pode usar o J igual a meio e trabalhar com esses operadores, né? Então, você vai representar uma partícula que pode ter
um dubleto na hora que você vai fazer a medição, né? Fazer a medição dela lá no experimento. Então você representa isso e usa essa álgebra para encontrar para calcular os valores esperados, etc. e tal, né? Mas isso deu uma ideia também para no caso aí foi o Vaio e o Pauli na década de 30 a pensar o seguinte, né? Vamos pensar na interação forte, né? Vamos pensar na interação forte, né? Os prótons e nêutrons, né, tratando da interação forte, eles não precisam ser vistos como partículas distintas, né? Eles podem ser vistos como estados distintos da mesma partícula, não é? Embora o próton tenha carga elétrica, o nêutron não, mas do ponto de vista da interação forte, para construir o núcleon, eles podem ser vistos como um estado distinto da mesma partícula, como se fosse uma analogia, né? Uma analogia do elétron spin para cima e spin para baixo, né? É o spin para baixo e spin para cima. No caso do elétron, realmente são estados diferentes da mesma partícula. Mas no núcleon, não. Né? Mas podem ser encarados dessa forma para a gente construir uma teoria para tentar descobrir algumas propriedades dessas partículas. Então, vamos analisar o núcleon, o próton e o nêutron, como estados distintos da mesma partícula chamada núcleon. Tá? Então, vamos pegar e, ao invés de usar J, lá igual a gente usou no spin, vamos usar I para falar do spin no núcleon. Como nós vamos ter um dubleto de novo, próton e nêutron, nós vamos de novo tentar trabalhar no sistema de spin, como se fosse um spin meio. No caso aqui nós vamos chamar de isospin. Isospin porque não é spin de fato, nós estamos fazendo uma analogia aqui para tentar interpretar essas partículas chamadas núcleon. Né? Vamos tentar trabalhar com um isospin meio. Então, nós vamos tentar colocar o próton e o nêutron dentro de uma função, né, que tenha duas componentes lá, igual no caso do spin, né, spin para cima e spin para baixo. No caso, aí nós vamos definir que o I3 vai ser meio para o próton e menos meio para o nêutron. Não é aleatória essa escolha de meio e menos meio, tudo bem? Mas isso eu deixo para falar em outro momento, tá? Então, nós vamos falar que a projeção no I3 é meio para o próton e menos meio para o nêutron. Esses operadores I e I3, assim como I mais e I menos, satisfazem, nós vamos admitir que eles satisfaçam as mesmas álgebras, a mesma álgebra do momento angular e do operador de spin lá para trás. Ou seja, denominando o próton, o estado do próton de P, o estado do nêutron de N, então I3 aplicado em P dá meio P, e I3 aplicado em N dá menos meio N. O I mais aplicado em N dá P, porque o alto valor do nêutron é menos meio, então vai dar P, e menos aplicado em P dá N, e mais aplicado em P dá zero, e menos aplicado em N dá zero. Então, com essas relações, gente, né, a gente pode definir também esses operadores de criação e destruição de prótons e nêutrons, tá bom? Com essas relações, a gente consegue representar as características dos nucleons, tá? Inclusive em processo de colisão, de interação do nucleon com outras partículas da física de partículas, a gente consegue predizer o que vai sair do choque, o que vai sair desse processo de espalhamento, tá? Então, a gente, para construir essas relações aqui, a gente usou a mesma álgebra lá do operador de rotação. Só que a gente construiu um arcabouço teórico chamado isospin, em analogia com o spin, usando o fato que prótons e nêutrons podem ser alocados como dois estados diferentes da mesma partícula, que é o núcleon. Tá? Bem, por isso a gente define carga e número bariônico, né? E usando as álgebras e fazendo um pouquinho de cálculo, a gente chega aqui na interação forte, a conversão de 3, do número bariônico e da carga, né? Tá? Beleza, tá? Então, essas relações que a gente viu aí, gente, eles valem não só para o próton e nêutron, eles valem também para qualquer hadron da simetria SU2, tá? Como, por exemplo, para os pions, né? Que nós vamos ter que fazer uma representação de isospin 1, tá? Porque os pions eles podem existir em 3 estados. A gente pode falar que vamos construir um isospinor
com 3 estados referentes à mesma partícula, ou os baryons, que no caso aí a representação vai ser isospin 3,5, tá? Uma coisa fantástica, gente, é porque, por exemplo, olha só, vamos pensar em decaimentos desse tipo aí. Esse bárion aqui, delta+, ele pode decair como esse pion psi0 mais próton, ou ele pode decair também como psi mais o nêutron. Ou no processo de espalhamento dessas partículas pode dar origem a esse hadron. Então, se a gente usar uma redação de spin 3,5 e falar que esse hadron aí, esse bárion delta+, é o estado com alto valor meio, a gente pode representar essa colisão aí como esses dois termos aí que estão escritos, né? E isso dá, gente, precisamente as probabilidades encontradas em laboratórios, tá certo? Onde esses cálculos são feitos usando os coeficientes de Clebsch-Gordon, tá? Isso que é outra coisa que eu me comprometo, né, no futuro aí, ainda nesse semestre, a apresentar um seminário sobre o coeficiente de Clebsch-Gordon e abordar de forma mais lenta esses processos aí do isospin. Então, o que é interessante aqui que a gente viu, né, é que o SU2 ele nos ajuda, ele é um grupo isomórfico a SO3, né, o grupo das rotações, ele nos ajuda a interpretar o que é spin, né, a fazer cálculos com sistemas de elétrons, né, e além disso, ele nos ajuda a criar o conceito de isospin, que também esses isospin que a gente apresentou aí dos pions, dos baryons e dos nucleons são feitos com base na simetria do SU2, tá? Então, o SU2 nos ajuda também a estudar o que é isospin. Mas, para concluir o seminário, nós vamos falar o seguinte: partículas, né, o professor Demir ficou aí de no fim mostrar uma tabela com as 62 partículas elementares que a gente tem, né, que a gente conhece. Para estudar física de partículas, é muito importante que a gente conheça teoria de grupo, né, porque as representações dos grupos nos levam a fazer um estudo minucioso e descobrir as propriedades das partículas. E mais, descobrir partículas antes delas serem detectadas no laboratório, né? Porque para fechar a álgebra, para fechar o formalismo, nós precisamos que existam essas partículas. E vocês vão ver aí em textos históricos isso acontecendo o tempo todo, né? Então, agradeço aí a atenção de todos. Desculpe aí a parte final do seminário, que foi muito corrida para dar tempo de falar, não é? Sobre tudo, mas eu acho que vocês tiveram uma noção geral aí do que o grupo de simetria SO2 e SO3 e da importância que eles têm aí. Fica então para o seminário falar dessa parte final com mais detalhe, falando sobre os coeficientes de Clebsch-Gordon, bem como falar do SU3. Ficou essa dívida aí, tá? São essas principais referências, o Hammermatch, o Vaio, e tem um leque de livros de teoria de grupos que eu posso indicar a vocês. Então, muito obrigado mais uma vez e espero que tenha sido claro.